Olá, galera! Estamos aqui novamente. Ontem a gente aprendeu aqui a fazer essa pintura orgânica e botânica nesses mini vasinhos. Aconselho vocês a treinarem essa mesma estrutura aqui nos vasos médios, para vocês verem a amplitude das folhas, né? Vocês vão aumentar os detalhes, vão fazer folhas de tamanhos maiores e aí sim também os traços em tamanhos maiores, e aí sim vocês vão treinar de forma diferente. Mas hoje eu queria falar sobre as outras formas que a gente pode pintar. As manchas que a gente pode fazer da pintura orgânica não necessariamente precisam ser do estilo que a gente fez ontem. A gente pode fazer algumas faixinhas assim, ó, umas ondinhas, e pintar o vaso também todo coloridinho. Eu gosto de fazer assim quando ele é bem colorido, com cores bem fortes, assim, vibrantes. Eu gosto de pintar. Na verdade, quando eu comecei a pintar essas formas. E os vasinhos que eu fiz eram bem coloridos. E eles eram exatamente assim, da forma que eu vou mostrar pra vocês. E eu acho que vai ser uma experiência boa pra vocês também que estão começando. Começar a fazer esses vasinhos aqui, porque você trabalha bastante a destreza, sabe? Em fazer as listras e lidar com pincel. É um bom treino. O verde aqui, bem vibrante. Molha bem o pincel. E vai passando bem próximo. Não precisa esperar secar para poder fazer isso aqui, tá? Só se tiver assim, por exemplo, muito grosso, que nem esse ficou. Aqui no cantinho ficou bastante quantidade. Aí quando você colocar o pincel aqui por cima, se não tiver seco, mancha. Fora isso, problema nenhum você pintar e já vim aqui com outra cor aqui por cima. Eu vou fazer nele todos várias cores desse jeitinho mesmo que eu tô mostrando pra vocês. E aí, quando estiver pronto, todo prontinho, a gente volta aqui pra falar das formas abstratas, tá? Finalizei aqui a pintura no vasinho todinho. E eu vou começar... tem a opção aqui de vocês usarem caneta colorida, né? Se vocês tiverem bastante, é bem mais fácil. Mas tem a opção de vocês usarem o pincel mesmo. E o pincel é menor, o mais fino que vocês acharem no mercado, tá? Esse fininho que eu pedi pra vocês comprarem dá pra fazer também. Só que às vezes há a necessidade de comprar um mais fininho ainda, pra fazer os traços mais delicados, né? Ficou assim, tá? Então vou pegar o pincel um pouco mais fino. Vou pegar esse mesmo, que eu tô acostumada com ele. E eu vou fazer os detalhes abstratos aqui. O que é pintura abstrata, né? Que eu chamo de abstrato. Pinturas que não tem uma forma direito, que não tem um significado, não é alguma coisa. Eu não tô pintando algo, eu tô pintando, na verdade, qualquer traçado ali que fica bonito no meu vaso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer tipo um olho, sei lá. Veio na minha mente agora um olho. Vou fazer parecido com um olho. Mas não é um olho, né? Só parece. Então, vai criando aí umas formas na tua cabeça. E vai decorando o vasinho todo. Fica super bonito, gente. Botar plantinha aqui dá uma vida danada. Fazer um trio desse, sabe? Não se empreendam a orgânico, né? Quero mostrar aqui pra vocês que eu não sei desenhar, né? Paty, tô começando agora. Eu não sei desenhar nada. Não precisa desenhar para fazer um vaso, beleza? Existem várias formas. Isso aqui são folhas.
precisa de uma certa destreza aqui no desenho, talvez. Mas isso aqui qualquer pessoa consegue fazer. Uns fazem mais grossos, outros fazem um meio torto, mas vai ficar bonito quando formar um conjunto. Então, vocês não deram certo aí na folha ou tá tendo dificuldade, começa aqui desse vasinho, tá? Começa da pintura abstrata, que vocês vão começar a treinar, que nem eu fiz. Esse foi um dos meus primeiros vasinhos, foi esse modelo aqui. E aí vocês deixam secar, tá? E fazem os detalhes com as canetas, tanto a caneta preta quanto a branca. Vocês podem ver que não tem nenhuma delicadeza aqui nos detalhes que eu fiz. Eu fiz algo meio grosseiro aqui mesmo, tá? Sem muita preocupação nos detalhes aqui, na preocupação da pontinha da gota, enfim, da fineza do círculo, porque eu acredito que com a canetinha vai ficar legal, ó. Por cima aqui dessa forma, eu vou fazendo aqui um delineado, fazer um detalhe aqui na parte de baixo, fazer umas bolinhas aqui em cima desse V. Usem a imaginação, aqui é a hora de vocês fazerem o que vocês bem entenderem. Pode ser com a caneta de outras cores. Eu uso muito a caneta para me poupar tempo quando eu preciso fazer os desenhos para fazer vasos. E aí com a tinta eu venho fazendo grosso, né? E com a caneta eu venho afinando aqui os traços. E aí quando eu faço ali o fundo de qualquer jeito, de forma rápida e tal, eu consigo ter um fundo de uma cor e a caneta faz ali aquele traço fino, por exemplo, desse espiral, ó. Ela faz o trabalho de ajeitar os defeitos. E aí como tem um fundo verde, quase não aparece, né? Só dá esse efeito assim, diferente. Enfim, agora a gente vai envernizar. Galera, eu quero falar sobre o verniz. Qual verniz usar e quais as opções que a gente tem. Gente, vou dar uma dica sobre o verniz. Esse daqui é o verniz que eu uso. Verniz Sol e Chuva, da marca Ikine, incolor. Tá? É para exteriores e interiores. Ele tem uma cobertura excelente, ele dá um brilho na peça, né? E é muito prático de usar, muito rápido a secagem. Então, só vende assim. O menor que vende é esse aqui, a latinha. Então, você usa bastante, rende muito, né? E aqui tem um detalhe, a durabilidade do verniz é de 3 anos. Então, é um verniz maravilhoso. Eu uso isso aqui praticamente em 1, 2 meses, ele acaba, mas eu pinto vaso pra caramba, daí tu tira. Fora essa opção, quanto custa? R$30, né? Eu compro por R$30. Em casa de material de construção, que vende tinta, casa de tinta, enfim. Fora isso aqui, quero pintar 3 vasos, Paty, quero pintar uma quantidade menor, o que que eu uso? Aconselho vocês a comprarem o spray multiuso. Vocês precisam procurar dessa marca aqui, que é da Tec Bond, tá? O verniz multiuso à base de solvente. Qual o detalhe que vocês têm que se atentar quando vocês forem envernizar? Primeiro pega a lata desse verniz que tá aqui na tela, tá? Tec Bond verniz multiuso. Você precisa sacudir antes de usar. E aí você sacode ele de várias direções diferentes. O primeiro jato que você for dar, você jateia ele fora do vaso, certo? E mantém uma distância de 25 centímetros do vaso, apertando dessa forma, com movimento sempre para cima ou para o lado, seja lá onde for. Eu gosto de fazer sempre pro lado, assim. Eu não deixo direto apertado e botando no vaso inteiro, não. Eu faço por partes. Aperto, solto. Aperto, solto. Aperto, solto. Beleza? E entre um tempinho e outro, dou uma sacudida. Então,
Eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, no papel, ó, de perto. De longe. Olha a quantidade de espaço que pintou o de perto. E quando eu coloquei de longe, a quantidade de espaço aqui que foi pintada. Quando eu coloco de 25 centímetros ou mais. Beleza? Afastem o vaso no mínimo 25 centímetros. E vão passando uniformemente. Tá bom? Qual é a outra opção de spray que tem? Aconselho o spray Anjo também. Esse que tá aí na tela, vou colocar. É multiuso também. Fora isso, existe a opção para quem não quer fazer muito vaso ou quer fazer um ou dois, da cola caseira. A cola caseira você pode fazer com álcool em gel, cola branca e óleo, tá? A mesma quantidade de cola branca vocês colocam de álcool em gel, mistura muito bem num recipiente desse, mistura, mistura, mistura. Quando ficar totalmente uniforme, vocês jogam uma tampa de álcool de óleo, certo? Toda vez que utilizar, vocês precisam uniformizar, mexer bastante e colocar. É uma opção também. Mas vamos lá para a envernização aqui dos vasos com o verniz que eu utilizo, tá? Ele vem assim, ó, gente. Ele é esbranquiçado. Vocês pegam um pincel só para isso, não pode estar sujo, que senão passa tudo pro vaso, tá? Primeiro vocês mexem com um palitinho ou algo do tipo. O meu já tá usado, já tem várias impurezas nele aqui, né? De pincel, sujeira, enfim. Que nem tinta, tá? Depois de secar, cerca de 2 horas a caneta, posca, vocês vão passando uniformemente esse verniz. O tempo de secagem dele, para toque, creio que seja uma meia hora. Eu saio tocando antes porque eu preciso manusear antes desse tempo. Mas a secagem dele é um dia inteiro, completamente, tá? 24 horas. O meu verniz, eu gosto desse aqui porque ele é transparente. Quando ele seca, ele fica branco assim, ó. Mas depois que ele seca, ele não aparenta cor. Ele não tem cor, ele é realmente incolor. As outras marcas que eu já testei, várias marcas, várias marcas, nenhuma, ele é um pouco mais fino do que ele tá aqui, porque esse aqui tá usado. Nenhuma marca eu consegui usar e todas mancharam as cores mais claras. Se a gente tivesse um vaso branco aqui e passasse um verniz que não fosse esbranquiçado como esse, que realmente fosse transparente, ia ficar amarelado. Qual a relação das canetas com verniz e quais cuidados tomar, certo? Caneta posca, aguarda cerca de 2 horas para colocar o verniz. Quando você for colocar, não esfregue várias vezes no mesmo local depois de 2 horas. Pode ser que manche. Então, quando você usar a caneta posca, usa qualquer verniz, tanto líquido como o verniz spray, certo? Se você for usar a caneta permanente, só usa o spray e de longe, tá? Porque mancha mesmo. O spray é a base de solvente. E se você por um acaso errar e colocar um pouco mais de perto, ele vai começar a escorrer a tinta preta ou a tinta branca, seja lá da cor da caneta que você colocou, e vai manchar o vaso completamente. Beleza? Essa é a dica de chefe, dica de profissional. Repetindo, olha só. Usou caneta posca, 2 horas pode envernizar com esse líquido ou com o spray, que eu dei aí a dica, certo? Usou qualquer tipo de caneta que não é posca, não invernize com líquido. Usa spray e espera um dia inteiro, 24 horas para secar, para depois você colocar o spray e não aplique de perto. Tenha cuidado para aplicar de longe, porque mancha. E quando faz a bolha ali de líquido, o spray, em vez de estar como se fosse um spray, vira um líquido e desce a tinta todinha pelo vaso e você vai perder o seu vaso. Show? Como o verniz é a base de água, você depois pode colocar o pincel em qualquer recipiente de água e lavar ele, que ele vai ficar pronto para usar novamente na tinta.
Quem não for impermeabilizar o vaso, tem a opção de passar o verniz na parte de dentro, que preserva mais, e a tinta acaba durando também mais do que o normal. Quem já fez ou prefere fazer um impermeabilizante, passar o Neutrol, não precisa passar o verniz por dentro, tá bom? Style. Style is the answer.